4 ETFs para ficar de olho em novembro. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e que você não deve achar que esses ETFs são os que mais vão subir. A gente vai ficar de olho para entender a movimentação do mercado. Não é porque eu estou citando ele aqui que eu acho que ele vai subir ou se valorizar mais, tá certo? Então já comenta em mim o que você vai ficar de olho em novembro para ficar um pouco esperto. Qual que é o contexto principal aqui? Bom, estou gravando hoje, dia 29 de outubro, tem a reunião do Fed, nova decisão das taxas de juros. Estou gravando aqui próximo das 10 da manhã, de tarde, muito provavelmente vai ter ali um corte nas taxas de juros que já está precificado pelo mercado. Qual é a grande sacada aqui de tudo isso? Essas taxas, esses cortes vão provocar, de certa forma, alguma reação no mercado, dada aí diversas expectativas e coisas imprevisíveis que você não tem que se preocupar em prever, você tem que se preocupar em entender e considerar se isso faz sentido ou não para a sua realidade. Então a gente tem aqui, no caso, essa reunião aqui de outubro, mas vai ter ainda outra lá no finalzinho do ano, né? Aqui dia 10 de dezembro, no caso, que também tem, de certa forma, uma certa expectativa para corte. Dado isso, o primeiro ETF que a gente tem que ficar muito de olho é o Gold 11. Por que o Gold 11? Porque a gente está justamente no momento aqui de muita valorização do ouro. Claro que a gente teve uma correção recente, claro que a gente teve um certo descanso, um certo respiro, mas se o mercado entender que vem mais corte de juros por aí e pode haver uma impressão massiva de dinheiro para evitar algum tipo de crise, para dar liquidez para o mercado, para não deixar tanto as coisas caírem, vamos dizer assim, né, no português mais simplificado, pode ser que o ouro continue muito a subir. No caso, ele vai servir como um termômetro para entender os sentimentos do mercado. Pessoal, de novo, não é porque eu estou citando os ETFs ou os ativos aqui que eu acho que eles vão subir. É para a gente entender a movimentação do mercado, tá? Sempre importante deixar isso claro. É para ficar de olho, não é que vão subir mais, entendeu? Esse negócio de vão subir mais é impossível prever, tá certo? Inclusive, eu tô devendo o vídeo de explicação como é que o Fed faz para imprimir dinheiro. Tem que fazer, tá na lista. E também o novo ETF que saiu do BTG, né? O GOLB11, que tem contratos futuros lá no meio, que tem uma taxa do CDI junto. Em breve vai sair, tá? Comenta aí se vocês querem. Pelo que eu vi, não tem nem site ainda. Acho que eu vou perguntar pro pessoal do BTG pessoalmente lá em São Paulo. Então, claro, tô trazendo aqui o exemplo do Gold 11, porque ele é o ETF mais famoso, mas tem outras opções também. O GLDX11 da Investo, até o Ouro 11 que paga dividendos, que pode ter aquele descolamento que a gente conhece. Mas aqui a questão toda não é o ETF em si, e sim o ativo ouro, né? Então, só como ilustração aqui, pegar o Gold 11, que é o antigo, é o mais conhecido, a grande sacada é avaliar se o ouro vai continuar se valorizando, se ele vai continuar no olhar e no radar dos investidores, ou se então realmente ele começa a cair bastante e o pessoal acaba não tendo uma preocupação tão inflacionária, vamos dizer assim. O segundo ETF para ficar de olho é o BND, ou então o USDB11 aqui, que é praticamente o mesmo ativo, só que comprado pela B3. Qual que é a grande sacada aqui do BND? É ver em relação às taxas de juros lá dos Estados Unidos, como elas estão se impactando e de fato se movendo em relação às expectativas dos investidores. Novamente, a gente já entende que tem um cenário de corte de juros para outubro, tem um cenário possível para dezembro, ninguém sabe se vai acontecer mesmo, até, olha só, o futuro aqui é bem incerto, mas a grande sacada é, se esse cenário realmente vem para se consolidar, vem realmente acontecer, e as expectativas de mais cortes para o futuro seguem acontecendo, esses ETFs aqui tendem a se valorizar mais. Por quê? O BND, ele é, vamos dizer assim, uma compra geral aqui do mercado de títulos de renda fixa lá dos Estados Unidos, tá? Então, claro que isso aqui é uma análise bem rápida, bem direta, mas você tem aqui uma exposição a muitos tipos de títulos. Então, a maioria aqui vai ser do governo americano mesmo, mas você também tem aqui até de empresas, tá? Que você pega para olhar aqui o rating BBB, A e assim por diante, né? A gente tem, claro, a grande parte aqui são treasuries, ok, mas também tem, olha só, financeiras, industriais, e novamente em relação ao governo, beleza, mas você está aqui comprando uma diversificação gigante em relação a diferentes tipos de títulos, tá? E a grande sacada aqui é que você não vai ver exatamente a movimentação perfeita da curva de juros. Você tem aqui mais ou menos 6 anos de duration, tá? Porque, de novo, né, você pega aqui vários tipos de duration diferentes, tá? E a média geral aqui é na faixa aqui, ó, de 6 anos. Então, para cada 1% que a taxa cai, o ETF BND se valoriza 6% mais ou menos, tá? Mais ou menos essa aqui é a conta de padaria. Então é claro aqui que o SDB ele ainda tem a questão do câmbio embutido, você vê uma variação um pouquinho diferente, mas aqui a ideia é entender o ativo em si, né? Se ele começa, no caso está aqui o BND, né, a se valorizar bastante,
quer dizer que as taxas que estão sendo negociadas desses títulos estão embutidos ali no meio, que não é a taxa do Fed, não é a taxa de juros, são a taxa dos títulos, tem expectativa junto, tem um monte de coisa embutida ali no meio. Então, se essas taxas começam a cair de fato, que o mercado está precificando mais cortes ainda na taxa de juros lá para o futuro, claro que aqui no FedWatch a gente provavelmente vai ver também esses sinais, né? Meio que vai andar parecido, mas a gente vai ver então o BND se valorizando aqui cada vez mais, que indica que realmente o mercado está precificando mais cortes nos juros. Ah, Antônio, o que eu vou fazer com essa informação? Cara, talvez você não faça nada, tá? Talvez você simplesmente não consiga realocar os seus recursos ou se beneficiar disso com uma movimentação de curto prazo. Muitas vezes você está fazendo só para entender um pouco do contexto e para conseguir manter o seu plano e o seu gerenciamento de risco. Ah, Antônio, eu sou daqueles que não gosta de acompanhar nada, eu só mantenho o plano e nem olho a notícia. Tudo bem, se funciona para você, não tem problema, mas a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Então a gente tenta uma abordagem um pouco mais realista. Você acompanha as coisas, você tenta ter uma leitura, mas não para movimentar, não para girar, e sim para entender um pouco do cenário, você se preparar psicologicamente muitas vezes para aportar um pouquinho mais naquilo que desvalorizou, para fazer o DCA, para tentar manter as proporções e não para tentar prever o mercado ou tentar, sei lá, comprar agora para vender ali em cima. Cara, não é isso, entendeu? O terceiro ativo é só para quem deixou o like e se inscreveu no canal. Eu recebi hoje um comentário em outro vídeo mais antigo que apareceu ali na aba dos comentários. Alguns não aparecem, tá? Eu vou ver no vídeo, às vezes não aparece lá naquela aba do YouTube. Mas deixa o like, se inscreve e comenta aí alguma coisa. O pessoal perguntou, poxa, se eu comprar o IRFM11 e a Selic for cortada, ele vai se valorizar? Vamos lá, o que é o IRFM11? E sim, ele é o terceiro ativo aqui da lista pra gente dar uma estudada, tá? Ele é basicamente parecido com um BND. Não é bem parecido porque ele pega só títulos públicos, é só pré-fixado, mas ele pega aí, vamos dizer assim, uma exposição a títulos de renda fixa, que são pré-fixados, mas que ele vai demonstrar de forma parecida o comportamento da taxa de juros que está sendo esperada pelos investidores. Então, são coisas diferentes, não é a mesma coisa, aqui é só títulos públicos, mas a gente vai conseguir ver se o mercado está tendo expectativas de fato de cortes da Selic. Qual que é a grande sacada aqui do IRFM11? Ele se valoriza quando as taxas caem, como praticamente qualquer ETF de renda fixa, né? Se as taxas caem, o ETF sobe, o título sobe. Se as taxas sobem, o título cai, né? O ETF vai cair também. Só que aqui, nesses pré-fixados, não é a Selic que vai mandar diretamente. É justamente aqui, ó, essa tabelinha, justamente mostra aqui o do Itaú, né? Tem vários, tá? Tem vários que são bem parecidos. Mas o Itaú, ele tem essa tabela bem legal aqui do preço e yield, que você consegue ver. Acho que bom elogiar, né? Tem pontos positivos, a gente tem que falar também. Para você ficar exposto aqui a juros pré-fixados, com uma duration média aqui de 2 anos, tá? Ele tem essa tabelinha bem legal que ele mostra justamente o preço do ETF deles, né? Óbvio, eles vão fazer propaganda para os próprios produtos, né? Enfim, faz parte. E vão mostrar aqui o yield equivalente daquele ETF, tá? E eles mostram aqui de todos, então tem do B5P211, MAB11 e assim por diante. Qual é a grande ideia aqui de falar sobre o IRFM11? Ele é talvez uma das formas mais fáceis da gente visualizar as taxas sendo negociadas e a expectativa que o mercado está tendo em relação a mais ou menos cortes nas taxas de juros. Então a duration é 2,32 anos e o yield equivalente no momento que eu estou gravando, porque isso muda todo dia, muda toda hora, é de 13,9%. Tá quase 14% aí, vai, em relação aqui aos títulos pré-fixados. Se essas taxas começam a cair, ou seja, o ETF começa a se valorizar, quer dizer que o mercado está aceitando pré-fixados com taxas menores. Isso quer dizer que muitas vezes, claro, dado uma série de outras coisas, na hora que o governo vai fazer lá os leilões dos títulos da dívida pública, ele consegue fazer com taxas menores. Isso muitas vezes pode preceder um corte da Selic. Sim, tem a inflação junto, tem expectativa junto, lógico que tem um monte de coisa junto, mas quando essas taxas aqui começam a cair, esse ETF aqui ele vai fazer, né, vai sofrer a marcação a mercado de uma forma um pouco mais rápida, né? Duration de 2 anos, não é tão volátil assim, mas tem uma volatilidade, a gente sabe. E a gente vai ver principalmente esse yield aqui, que está nessa tabelinha, começar a cair, tá certo? Lógico que tanto o IRFM11 quanto o próprio BND, ou até os outros ETFs de renda fixa parecidos com esse, ou IPCA+, eles também vão se valorizando naturalmente,
Porque lá dentro os títulos vão vencendo, eles vão pagando cupons, eles vão sendo girados para manter aquela duration constante. Então não é só a taxa de juros que influencia na valorização do ETF. Por exemplo, se a taxa de juros ficar parada para sempre, a Selic e os pré-fixados, claro que isso nunca vai acontecer, mas é um exemplo, né? Esse ETF vai continuar se valorizando, porque lá dentro os títulos vão render aquela taxa, 13,9% ao ano, e, cara, vai ter o giro ali natural que o ETF vai fazendo e ele vai se valorizar naturalmente. Só que daí ele não vai sofrer a marcação a mercado. De novo, né? Esse aqui é um cenário que nunca vai acontecer na vida real, porque as taxas mudam todo dia, né? Bom, e por último aqui, em quarto ponto, esse aqui eu gosto muito de trazer nesses vídeos de top ETFs para ficar de olho, porque em determinados momentos isso aqui é bem interessante de acompanhar. Bom, basicamente aqui o quarto ETF é o combo aqui justamente do SPY e do RSP. Pô, Anthony, mas o RSP não tem como comprar na B3 e tal. Talvez tenha um BDR lá parecido, mas o ponto não é para a gente comprar, é para a gente observar. Qual que é a grande ideia aqui da gente comparar esses dois ativos? O SPY é o S&P 500, que é as maiores empresas lá dos Estados Unidos, um ativo bem relevante para o mundo todo, bastante gente olha. E o RSP, ele é o S&P 500, porém com pesos iguais. Qual que é a ideia ao comparar esses dois ativos e ficar de olho neles? Primeiro, eles vão reagir totalmente aí a essa expectativa da taxa de juros, ouro, inflação, escambau A4, ok. Até aí beleza, a expectativa está toda embutida nesses ativos também. Mas a gente vai ver a questão aí de descolamento e valorização de quem que está carregando o índice. De novo, eu estou gravando aqui dia 29, ontem especificamente, aí dia 28, não importa muito o dia. Recentemente, o S&P 500 ele teve 80% praticamente das suas ações caindo num dia. Mas os 20% que subiram foram suficientes para carregar ele para cima. Ou seja, o S&P 500, mesmo com 80% dos papéis lá dentro, daquelas 500 empresas, 80% caiu naquele dia. Mas ainda assim, o S&P 500 subiu. Ou seja, alguém está carregando esse índice. E aqui a gente tem, então, justamente o SPY e tem o RSP e tem aqui a indexação dos dois ativos. Então, para quem não sabe ou não conhece ainda, isso aqui eu sempre ensino lá no Capital Certo. Se você tiver interesse, tem link aí na descrição, na bio. Indexação de ativos, vou mostrar aqui também o ROC, que é a diferença dos dois. Mas bem rapidamente aqui, o ativo que está em cima, basicamente, você divide um pelo outro e você vai ver a relação ali que eles têm, tá? Então vai gerar aqui um ativo sintético. Se você está comparando dois ativos e o ativo sintético está subindo, quer dizer que o SPY, o cara de cima, está se valorizando mais do que o cara de baixo. Se esse ativo está caindo, quer dizer que o cara de baixo está se valorizando mais do que o cara de cima. Esse aqui é o resumão, tá? E aí você pode justamente pegar aqui e fazer um ROC dessa divisão, desse ativo sintético, para entender em janelas móveis a diferença que esses dois caras têm. E por que isso é legal analisar? Porque mostra a diferença de quanto as ações mais pesadas estão carregando um índice ou quanto elas estão afundando um índice. E essas diferenças. Então, basicamente, a gente tem aqui o seguinte. Esse ativo sintético, que é, se eu tirar aqui os dois, ele forma uma divisão bem estranha, tá? Ele tem uns números assim, ó, se você for ver, a divisão deles dá tipo 3,6. Esse número ele é meio abstrato, tá? Não se preocupa com o número. Mas a grande ideia é você fazer aqui uma janela móvel dessa diferença, dessa indexação. Então isso aqui nos mostra, aqui embaixo, justamente o quanto o S&P normal, com as ações com pesos diferentes, está se valorizando mais do que o S&P com pesos iguais. Isso nos mostra o quanto as ações mais pesadas estão, não é que elas estão carregando o índice em percentual, mas o quanto elas estão sendo importantes e influentes para mover o mercado. Nesse caso, eu fiz aqui uma análise especial aqui para vocês hoje, eu estava com curiosidade para fazer também para mim, e eu deixei aqui dois ROCs, eu deixei duas janelas móveis na mesma janela, tá? Eu deixei aqui 250 períodos, 62 períodos, basicamente aqui no gráfico diário é janela móvel de 1 ano e aqui janela móvel de 3 meses, né? Mais ou menos isso, porque é um arredondamento, né? Você pega aqui a quantidade de candles diários, 62 é mais ou menos 3 meses, é um arredondamento. O que a gente tem aqui? Na prática, o que a gente nos mostra, né? O ROC nos mostra que o SPY, ou seja, o S&P 500, com pesos diferentes, ou seja, Nvidia bem pesada, Apple, Microsoft, Mag 7 bem pesado, está se valorizando 10% a mais do que o RSP, que são as ações com pesos iguais em 1 ano de janela móvel. E em 3 meses, 4,64%. Esses percentuais também não é uma ciência de foguetes, tá? Não importa muito quantos por cento que tá. Importa um pouco
em relação ao histórico que já aconteceu no passado para a gente entender essas dinâmicas. Então, por exemplo, a gente já está aqui em janelas móveis de um ano, com esses 10%, em níveis relativamente altos. Mas recentemente ele chegou a se valorizar 16% a mais do que o RSP por conta dos pesos pesados aí do índice cheio. E em 3 meses, ó, até deixar aqui oculto para ficar mais fácil de ver, existiu mais ou menos esse comportamento também, só que como é 3 meses, essa oscilação acaba não ficando tão relevante, né? Acaba sendo um pouquinho menos volátil porque o prazo é menor. E assim, não quer dizer que isso aqui é uma banda que ele vai ficar trabalhando entre os dois extremos, tá? Não quer dizer isso. É simplesmente pra gente entender quem que tá puxando mais quem e se o mercado tá realmente, historicamente falando, um pouco exagerado. Não que ele não possa ir ainda mais, mas em termos históricos, tá? E nesse momento eu vejo muitos comentários do tipo, pô, bolha na S&P, bolha na AI, bolha em tech. E olha, pode ser realmente tudo isso, é muito possível. Não vou dizer que não. Mas, por exemplo, dizem que o Brasil tá barato faz 20 anos e segue barato. Então é muito difícil você cravar o próximo grande crash ou a próxima grande certeza, porque o mercado é imprevisível, né? O mercado tem conceitos de imprevisibilidade bem profundos aí, em graus muito mais profundos do que outros tipos de indústria. Mas historicamente falando, por mais que tenha um peso grande em tech, por mais que tá com topo histórico, por mais que tenha aí inflação, ouro, tudo isso, já foi pior. Ou seja, a grande ideia de fazer essa análise não é tentar prever o próximo grande crash e também não é tentar cravar o que vai acontecer no futuro. É simplesmente olhar e falar, poxa, por mais que é assustador e está esticado, já foi ainda mais puxado do que o S&P convencional em outros momentos. Lógico que daria para fazer N análises diferentes, daria para observar os pesos que tecnologia tinha no passado versus agora e assim por diante, mas de certa forma tudo isso está embutido no mercado. Então a informação que a gente tira aqui é, tá esticado? Tá, mas já teve uma diferença maior entre os maiores pesos, que é o S&P convencional, versus com pesos iguais. Dito tudo isso, você tem que continuar diversificando, você tem que continuar com gerenciamento de risco e não se preocupar se houverem correções. Você tem que se preocupar se o seu percentual em alguns ativos de risco, e aí vale S&P, VT, IBOV, NETFs, né? Tô dando aqui os exemplos dos mais famosos. Se o percentual que você está alocado não é algo que vai te machucar se tiver uma correção grande. Esse é o seu trabalho e quando as coisas forem acontecendo, a gente vai analisando juntos aqui e acompanhando para ver a movimentação que essas diferenças aqui têm e que os ativos estão fazendo. E se você quiser conhecer o QLBR11 para ETF, é um ETF de qualidade Brasil, né? Ações brasileiras, um certo filtro aí de qualidade, valuation mais barato, vou te mostrar nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se sempre que investir certo resulta capital.